Graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura do Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 29 ao 42. Cristo revelado como o Cordeiro de Deus. É o testemunho de João Batista. É o segundo testemunho de João Batista, conforme está registrado no Evangelho de João. No dia seguinte, ele, João, viu Jesus aproximando-se e declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que me precede em importância, porque existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água por este motivo, para que ele fosse revelado a Israel. João testemunhou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu mesmo vi e testemunhei que este é o escolhido. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Enquanto observava Jesus passar, exclamou: Vejam, aqui está o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Quando Jesus se virou e os viu seguindo, perguntou: O que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? E ele lhes disse: Venham e vejam. Eles foram, viram onde ele estava hospedado e ficaram com ele naquele dia. Eram cerca de 4 horas da tarde. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram foi André, irmão de Simão Pedro. Primeiro encontrou seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, encontramos o ungido, encontramos o Cristo de Deus. Ele levou Simão a Jesus, que olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Você deve ser chamado Cefas. Cefas significa Pedro. Graças a Deus pela sua palavra. João Batista era sacerdote. Ele era da linhagem sacerdotal. Muito certamente, ele estava entre aqueles que não concordavam com a maneira com a qual o serviço sacerdotal, o ministério sacerdotal se desenvolvia naquela época. As corrupções, né, cargos comprados, sacerdotes, os sumos sacerdotes que para alcançar a posição, o ofício, muitas vezes nem eram da linhagem que poderia almejar ali o sumo sacerdócio, eles compravam. O sumo sacerdócio podia ser adquirido por muito dinheiro, tá? O sumo sacerdote presidia também o sinédrio. Era um cargo, era uma função religiosa, um ofício religioso que se tornou naqueles dias uma posição política muitíssimo relevante, como presidindo o sinédrio e presidindo, administrando o templo. Então era assim, uma posição muito desejada e debaixo do domínio dos romanos e, e mesmo antes dos romanos começou a haver esse tipo de corrupção. Isso gerou divisão, facção. Alguns se apartaram, se separaram e foram, fala para o deserto, mas regiões afastadas, nem tão distantes, e criaram uma comunidade ali sacerdotal. Tá? João Batista provavelmente viveu nessa comunidade que é conhecida mais pela ênfase na santidade e pela perspectiva de final dos tempos, né? Que é uma comunidade messiânica, Há livros, há estudos, há um interesse aí por essa chamada comunidade aí de Qumran lá, mas sabe-se bem pouco, tá bom? O que se sabe é bem pouco. João Batista provavelmente viveu junto a essa comunidade onde preservou a sua formação espiritual. E dela foi retirado
chamado pelo Espírito Santo para o exercício do ministério profético. João Batista era também um mestre espiritual, um diretor espiritual, alguém que conduzia as pessoas à verdade, um homem ungido pelo Espírito Santo, um poderoso pregador, alguém cuja vida foi de tal modo disciplinada que ele transformou o seu viver numa pregação viva, um homem totalmente sistemático, por assim dizer, debaixo de uma disciplina severa, vivendo com apenas o que era essencial à vida, colocando a verdade de Deus como prioridade, em primeiro lugar. Tanto que, quando ele iniciou a sua pregação, convocando os israelitas ao arrependimento, a pregação dele chamou atenção. Multidões procuravam João Batista, confessando seus pecados e sendo batizados por ele para a purificação dos seus pecados. Mas João Batista tinha uma visão mais profunda disso. João Batista não era somente aquele que batiza mediante a confissão de pecados, batiza, o batismo de arrependimento para a comunhão religiosa, a comunhão com Deus. João Batista é aquele que anuncia a verdade eterna da palavra de Deus. João Batista anuncia a salvação. João Batista anuncia o Salvador. Ele fala, eu não o conhecia. Sim, ele conhecia Jesus. João Batista conhecia Jesus. Eles eram primos. Tá? Eles eram primos. As famílias não eram assim tão distantes. Tá bom? Mas quando ele fala que ele não o conhecia até que o Espírito Santo, até que o Espírito de Deus, naquele momento, revelou para ele que o homem Jesus que ele conhecia era o Cordeiro de Deus. Era aquele que foi enviado por Deus para a salvação, para a purificação, para o perdão dos pecados. Por isso que ele fala que eu não o conhecia. Ele não o conhecia como o Cordeiro de Deus, ele conheceu o homem. Ele conheceu o homem Jesus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo revela-se na vida, no ministério de João Batista, ele é conduzido a uma verdade, a uma revelação muito superior, não só em relação ao seu ofício que ele está desenvolvendo, mas o objetivo principal do seu serviço, do seu ministério, que é conduzir as pessoas a Cristo. Conduzir as pessoas a Cristo. Os mestres do deserto, os mestres espirituais, normalmente eles conduzem as pessoas à espiritualidade, ao caminho da espiritualidade, que pode ser alcançado através de uma disciplina relativamente rigorosa, a práticas constantes, a um viver constante. Envolve orações, envolve jejuns, envolve meditação, envolve uma leitura constante da palavra de Deus, envolve um pensamento contínuo em relação ao propósito e ao plano de Deus para com a própria pessoa, a sua família, a sua nação e a própria humanidade. Participar desse estado de consciência é o caminho da espiritualidade. Não, João Batista foi mais do que um mestre espiritual. João Batista foi aquele que conduziu as pessoas à plena e perfeita espiritualidade proposta por Deus através de Cristo Jesus pela fé. Esses temas de espiritualidade me interessam há muitos e muitos anos, desde muito jovem. Quando eu peguei o material de teologia sistemática pela primeira vez, eu fiquei impressionado pela carga espiritual contida nas boas e excelentes obras de teologia, tá bom? Tem aí um pessoal aí, o pessoal do mercado teológico aí, que são rasteiros, porque querem resultado rápido, querem entrar no mercado, querem refazer. Mas as boas obras de teologia, elas trazem consigo uma espiritualidade
muito viva, uma espiritualidade muito intensa. E o caminho da espiritualidade, ele não é um caminho vazio, ele não é um caminho sem propósito ou sem objetivo. Muito pelo contrário, ele inicia pela fé, ele se desenvolve pela fé, e o seu ponto auge é a revelação de Deus em Cristo Jesus. A plena revelação de Deus em Cristo Jesus, que possibilitará a revelação de nós mesmos. Nós nos conheceremos perfeitamente como nós somos e seremos tudo que podemos ser através da fé em Cristo Jesus, quando Cristo Jesus se revelar. Isso não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo. Então, João Batista não é só um mestre espiritual, ele é também aquele que teve a oportunidade de proclamar ao mundo a salvação em Cristo Jesus e apontar para as pessoas, esse é o Cordeiro de Deus, é aquele ali, o que tira o pecado do mundo, é ele, é aquele homem ali, é Jesus, E naqueles dias do seu ministério, ele teve a oportunidade de conduzir aqui André e outro que era discípulo dele, né, de João Batista, a Cristo Jesus. Veja, o que você quer dizer com isso, Marco? O importante, meu irmão, o importante, meu amigo, não é o número de pessoas que está te seguindo ou que está te ouvindo. O importante é que essas pessoas, se te ouvirem, sejam conduzidas a Cristo Jesus. Não estagnaram como discípulos de João Batista. Não estagnaram. Muitas pessoas estagnaram porque se tornaram discípulos do pastor, do padre, do bispo, do apóstolo, do profeta, ou disso ou do aquilo. Estão estagnados. Estão tão estagnados quanto estão esses tais líderes e mentores e tutores espirituais que não se cansam, tal qual os fariseus, de acrescentar justificativas para o não desenvolvimento ou para o fato de não alcançarem a plenitude da graça, da manifestação de Deus, das realizações e das operações do Espírito Santo, que envolve normalmente responsabilizar o outro e não a si mesmo. Se você quer viver uma vida cristã, um caminho de fé, um caminho de cura, um caminho de paz, um caminho de libertação, um caminho de perdão, um caminho através do qual você é constantemente e continuamente guiado, conduzido, pastoreado, guardado, esse caminho é Jesus Cristo. Não é nenhum outro homem, não é nenhum outro ser, não é nenhum outro agente. É Cristo Jesus. Não permita que a sua vida fique represada porque você está debaixo de uma condução espiritual de um homem ou mulher ou sei lá o que. Não, essas pessoas, se não estão te conduzindo a Cristo Jesus, elas estão te enganando. Elas estão te enganando. E se você está sendo enganado, é porque você está se permitindo enganar. Porque, como nós já falamos, ministérios cristãos têm como único objetivo a edificação do corpo de Cristo. Um auxiliando o outro, curando, libertando, fortalecendo, animando, encorajando. Esse é o propósito dos ministérios e dos ofícios cristãos. Nenhum deles, como proposto na palavra de Deus, tem o objetivo de fazer com que as pessoas fiquem submetidas ou subordinadas ou alienadas a este ou aquele indivíduo. O verdadeiro ministro do Evangelho conduz as pessoas a Cristo Jesus. E quando João Batista anunciou, apontou, indicou o caminho da verdade e a vida, ele foi ouvido. Ele foi ouvido, porque a vida dele era pautada por um compromisso de integridade com a verdade, por um compromisso com a palavra de Deus, com um compromisso com o ofício
com o serviço religioso verdadeiro. Como disse depois Tiago, a religião verdadeira, a religião pura e sem pecado, não é necessariamente a dos templos. A religião pura e sem mácula é socorrer os necessitados, é ajudar os órfãos e a viúva, é socorrer aquele que precisa de socorro, é curar aquele que está doente, é libertar aquele que é prisioneiro do pecado. E João Batista é esse grande exemplo. João Batista é esse indivíduo grandemente agraciado por Deus, que se submeteu à vontade de Deus, que no momento em que era o auge da sua fama, por assim dizer, desfrutando aí, não como as pessoas hoje imaginam, mas de um sucesso, de um êxito no seu ministério, por quê? Porque ele estava sendo ouvido. As multidões iam até ele, e ele disse claramente: não sou eu, abertamente, não sou eu a salvação de Deus, é Jesus. A salvação de Deus é Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.